Alô, beleza? Bom, hoje eu vou trazer uma resposta a uma pergunta que é como fazer um aplicativo. Existem várias formas de fazer os aplicativos, mas a mais atual dela, principalmente para quem é programador, né, a mais buscada, é usando essa tecnologia aqui, React Native, tá? E o que é o React Native? Aqui eu estou na documentação do React Native, né? Então, se você jogar aí no Google React Native Docs, você vai parar nessa página aqui. E essa documentação ela vai explicar um pouco o que é o React Native, tá? Então, ele já dá um merchan aqui, né? Crie aplicativos nativos para Android, iOS e muito mais usando o React. O React Native traz as melhores partes do desenvolvimento com o React para o desenvolvimento nativo. É a melhor biblioteca JavaScript da categoria para criar interfaces de usuário. Interface de usuário é aquilo que o usuário vê. Né? A gente vai ver um exemplo aí com uma agenda que a gente vai criar, que tem uma interface de usuário que eu criei, tá? Então vamos traduzir isso aqui também e ver o que ele fala mais sobre o que é o React Native. O React Native permite que você crie aplicativos verdadeiramente nativos e não compromete a experiência de seus usuários. Ele fornece um conjunto principal de componentes nativos independentes da plataforma. Isso aqui é muito importante, tá? Então, como a gente viu aqui em cima, ele desenvolve tanto para Android como para iOS e atualmente ele desenvolve para muitas outras coisas, né? Que ele tem alguns exemplos. Desenvolve para desktop, desenvolve para TVs, para Android, para iOS, tá? E continuando aqui. Ele fornece um conjunto principal de componentes nativos independentes da plataforma, como View, Text e Image, quando a gente traduz ele fica bugado aqui, né? E que mapeiam diretamente para os blocos de construção da interface do usuário nativa da plataforma. Então aqui ele dá um exemplo do que é uma view, do que é um text, do que é um scroll view. Tudo isso a gente vai ver quando a gente estiver mexendo com o React Native em si, nas componentizações. E é isso. Aqui mais abaixo ele fala mais coisas. Tem alguns livros aqui sobre... vídeos sobre a inovação mobile, né? E o porquê do React Native aqui, né? E se você quiser ver eles, você pode vir aqui na documentação e assisti-los, tá? Esse especificamente aqui, ele meio que dá um resumão de tudo que tem nessa página aqui inicial. Agora, passando para a parte do projeto que a gente vai ver uma agenda, tá? Esse foi um design que eu criei, não é, pelo menos a logo não é a mais bonita do mundo, né? Então, eu me inspirei especificamente no Jira. O Jira é uma aplicação que funciona como agenda e ela traz especificamente para empresas uma maneira de os seus funcionários registrarem as suas horas de trabalho, né? Então, como que vai funcionar essa nossa agenda aqui baseada lá no Jira, né? Primeiro a gente tem que ter uma logo aqui, no caso eu fiz essa logo aqui, pode ser que ela mude futuramente. E temos toda essa interface de usuário e a primeira coisa que o usuário vai fazer é um login ou se cadastrar, tá? A gente vai provavelmente usar Firebase para fazer todas essas validações de back-end, tá? O Firebase ele é um BaaS, né? Back-end as a Service, mas eu não quero falar dele nesse vídeo agora porque a gente ainda vai demorar um pouco para ver. Eu quero primeiro criar todo o front-end com vocês, tá? Toda a parte de interface de usuário e aí depois a gente integra com o banco de dados. Então, como eu estava dizendo, a gente vai ter aqui uma página de login, do qual a pessoa vai poder entrar ou se cadastrar, e após esse passo, ela já vai ter essa primeira tela aqui que vai ser a principal dela, tá? Então, o que essa tela mostra? Mostra um título, que nesse caso aqui eu estou desenvolvendo, escolhendo qual que seria o nome, e um calendário aqui meio que personalizado, né? E nisso nós teremos um botão para cadastrar novos eventos
de como a gente vai organizar a nossa vida. E para cada novo evento cadastrado nós temos um card. Tá? Vamos ver as especificidades desse botão primeiramente. Quando a gente clica em novo botão, ele vai nos abrir um modal que vai dizer o seguinte, tá? Vai ter um título, vai ter projeto, título, o início e o fim e a descrição. A diferença do projeto para o título é que quando eu falo projeto eu penso em áreas da minha vida, né? Como por exemplo espiritualidade, ela é uma área da minha vida, mas quando eu falo no título eu penso em que especificamente essa área da minha vida eu estou tratando. Será que eu estou tirando tempo para orações? Será que eu estou tirando tempo para ir à igreja? Ou quando eu falo sobre hobbies, né? É uma área da minha vida. Será que eu estou tendo esse título? Será que é para ler livros? Ou será que é para jogar? Ou será que é para futebol? Né? Seja assistir ou seja jogar. Então, essa é a diferença. Esse aqui é vamos dizer, uma macro área, e aqui são as micro áreas da vida, né? Então aqui você vai definir também o início e o fim, a gente vai definir, né? O usuário vai colocar, a gente vai programar isso, e uma descrição que será opcional. Após confirmado, óbvio, falta um botãozinho aqui X de fechar, a gente faz isso depois, ou até pode fazer agora, né? Deixa eu colocar aqui. E o útil ao agradável. Tá, ele vai ficar... Acabei copiando o quadrado todo aqui. Vamos editar aqui. Deixa eu desagrupar. Excluir isso. Mudar para cor preta. 000. Beleza. Teremos um X aqui, caso ele não queira cadastrar agora, então ele só vai fechar, tá? Então, se ele confirmar, teremos um novo card. E aqui vamos às especificidades do card. O primeiro card, ele será o próximo da fila. Ele tem uma coisinha diferente das dos outros, tá? Então ele tem um fundozinho mais azulzinho claro, enquanto todos os outros, os próximos, além do primeiro, do segundo em diante, tem um fundo mais cinza. O título tem uma cor diferente dos próximos títulos, e aqui teremos dois botões. Um para confirmar aquela atividade que foi feita e outro para excluir a atividade. Caso confirmado, o card aparecerá dessa forma, tarefa finalizada daquele dia. Então, se você filtrar aqui pelos dias, ele vai aparecer os cards somente daquele dia, ok? E aqui eu coloquei categoria 1 e categoria 2, seria referente a esse macro título aqui, tá? Mas muito provavelmente, esse macro projeto aqui, esse projeto aqui, essa macro área da nossa vida. Mas muito provavelmente isso vai ser único, não vai ser duplo, tá? Só vai ser um, ok? Tá, mas como e por onde que a gente vai programar isso, né? Tenho aqui o snack.expo. Deixa eu baixar aqui um pouco a tela para vocês verem. Aqui, snack.expo. Expo é um conjunto de ferramentas que nos ajuda a trabalhar com o React Native, tá? Então, essa é uma das ferramentas, é um site que eles disponibilizam para com que você já tenha que codificar sem se preocupar em configurar a sua máquina pessoal, o seu ambiente. Então, se você digitar snack.expo.dev, você vai ir diretamente para esse site aqui, do qual você já vai poder programar os seus aplicativos. Nesse caso específico aqui eu já mexi, tá? Mas se eu der um Ctrl Z, ele vai vir dessa forma aqui, tá? Então, aqui na esquerda temos as pastas do projeto, depois a gente vai ver melhor como funciona isso. Aqui no centro temos o código, no caso aqui temos um arquivo só, e aqui à direita temos um emulador. Ele vai vir em web, você pode trocar para Android e apertar Launch Snack. Ele vai carregar, vai instalar o aplicativo e após instalado já vai abrir, tá? Vai aparecer essa primeira tela aqui, que é a tela padrão dele, então já podemos apagar isso daqui, por exemplo. Vamos apagar só o card e esse texto e colocar um Olá Mundo. Veja que ele já responde, né, à medida que você vai fazendo mudanças. Então,
se eu já quiser fazer o meu aplicativo aqui, ele já vai mudando aqui, fazendo com que a gente veja as mudanças em tempo real. Bom, por enquanto é isso. Se vocês quiserem acompanhar essa série, se inscrevam aí, ativem o sininho, sei lá. Se isso não for tão atraente, pelo menos serve para com que eu registre as minhas horas aí codando esse meu aplicativo aqui de agenda pessoal, tá? É isso, até uma próxima.